Memória. Ai, eu sou doida para aprender mais sobre memória. Tomara que a gente tenha alguma novidade sobre esse assunto, porque a minha está muito afetada, viu? Talvez você não perceba aí da sua casa, mas como angustia, né, gente? Perder a memória, ver que fez uma coisa duas vezes, ver que não lembra de alguma coisa, ver a pessoa não lembra o nome, pois cerca de 1,2 milhões de brasileiros vivem com alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. E em todo o mundo, o número chega a 50 milhões. A gente está falando de coisas mais sérias, né, como todas as demências, inclusive o Alzheimer, que é uma delas. E os números podem chegar a 74,7 milhões em 2030, 131,5 milhões em 2050, devido ao envelhecimento da população. A gente sabe que teve o baby boom, muita gente nasceu na mesma época, em 2050 o número de idosos será muito grande. Esse cenário mostra que a doença é caracterizada por uma crise global de saúde que precisa ser enfrentada. Como é que a gente lida com isso é que eu quero aprender. Recebo então o neurocirurgião Júlio Pereira para a gente conversar sobre memória. Seja muito bem-vindo, doutor Júlio. Muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos lá conversar sobre esse tema. Eu já adiantei que para mim é muito precioso, porque minha memória virou um horror depois da Covid, sabia? Perfeito. Esse é o fator muito relevante agora. Tem trabalhos mostrando agora, no período de pandemia, que quase metade das pessoas que tiveram Covid, moderado a grave, tem queixa de memória. E, associado a isso, a gente está no boom de transtorno de ansiedade e depressão. A Organização Mundial de Saúde diz que nunca viu um número tão alto, mais de 70 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade e 50 milhões de novos casos de pessoas com depressão. Então, realmente é muita gente. E como alguém que está deprimido ou está ansioso se manifesta também queixa de memória. Pois é. Bom, no meu caso, não estou nem deprimida, nem ansiosa, mas sim no pós-Covid, que também foi um problema muito grande, né? Perfeito. O Covid, o que acontece? Ele altera o olfato, né? Como você já falou aqui várias vezes, e ele tem alguma manifestação no cérebro, a gente não sabe direito o que é. Pode ser causa vascular, pode ser causa inflamatória, e um dos locais que mais as pessoas se queixam é justamente na parte da memória. Tem sido a principal queixa. E aí eu acho que deve ser também uma constante pesquisa da parte médica, né, dos profissionais de saúde, e eu imagino que isso também seja muito novo e a gente não tem uma conclusão ainda para esse problema, Perfeito. Né? Tem algumas teorias. A principal é que dá um estouro, vamos colocar assim, de citocinas. Citocinas são partes de defesa do nosso corpo. E isso faz com que essa inflamação afete o cérebro. Por isso que tem trombose na perna, às vezes tem aquela inflamação do pulmão, né? Tudo isso, essa relação. O vírus desencadeia uma série de processos inflamatórios no nosso corpo. Mas como a gente tem que lidar e enfrentar aquilo que a gente não pode mudar, e isso foi instalado, vamos lá enfrentar isso com maestria, né? Vamos tentar tirar de letra. Agora, tem a falta de memória, que está ligada aí às demências senis, incluindo o Alzheimer, que é uma dessas demências senis, e que a gente pode, de alguma forma, ajudar para que, se for acontecer, aconteça mais tarde ou não? Tem sim. A principal, que eu mais gosto de falar nesse momento, né, que a gente sabe que está em crise financeira, as pessoas não estão se alimentando bem, falta de vitaminas. Vitamina B9 e B12, que está na carne, e as pessoas estão comendo menos carne porque está muito cara, está tendo uma incidência muito alta. Pra você ter ideia, em consultório de neurocirurgia, peguei 2 casos fazendo de rotina, níveis muito baixos, que precisaram repor. E, além disso, as pessoas veganas e vegetarianas, que estão aumentando muito, tem que ficar atento com o nutricionista. Esse é doença, queixa de memória alimentar. Mas a principal, como você falou, são as demências da terceira idade, né? Acima de 60 anos começa a aumentar muito a incidência, né? A partir dos 80 anos, alguns trabalhos botam até que 10% das pessoas que passam os 80 anos vão ter quadros demenciais, né? E tem aqueles quadros como doença de Alzheimer, que hoje está avançando, é pouco, mas está avançando o tratamento. E quanto antes você identificar, você pode tratar e ajudar a progressão do paciente. Agora, além da vitamina que você colocou muito bem, eu acho que é um ponto de atenção para todos, qual é o tipo de prevenção que a gente pode fazer para evitar? Isso. Primeira coisa é identificar. Se você identificou que sua memória não está bem e você for jovem, né, eu sei que seu público ele se divide, né, na maioria das vezes é ficar atento a transtorno de ansiedade e depressão. Às vezes a pessoa acha que depressão é a pessoa ficar chorando o tempo todo, tem várias formas, né? Se não for isso, normalmente o neuro vai avaliar e vai precisar de alguns exames de imagem. Tem a hidrocefalia de pressão normal, que o líquido acumula no cérebro da terceira idade também. E tem doenças como isquemia, tumor, que pode se manifestar com alteração de memória. Então é bom perceber o que está faltando memória, procurar um neurologista. Isso, perfeito, isso mesmo. Para fazer esses exames. Para fazer esses exames, né? Ok.
Eu, quando tive a percepção da minha falha de memória no pós-Covid, procurei até um serviço de pesquisa lá do Hospital das Clínicas, me voluntariei e comecei a fazer o trabalho deles, que envolvia uma série de joguinhos. Confesso que fiquei de saco cheio, larguei pra lá, porque fiz a primeira fase, fiz a segunda fase, não senti diferença e deu até agonia de falar assim, meu Deus do céu, não aguento mais jogar isso, né? Que são aqueles joguinhos de computador, e parei, porque aí a próxima fase incluiria até eletroestimulação e eu tenho um pouco de pânico desse negócio de choque, enfim. Mas esses joguinhos comprovadamente fazem diferença ou não, doutor? Podem ajudar. O que que acontece? Ser humano, a gente é muito prático. Então, eu te digo a fórmula mágica. Que eu te diga tal jogo ou tal jogo, né? Seu público também quer isso. Mas é multifatorial. Pra vocês terem ideia, a gente quando imagina guardar uma informação, você pensa que no seu cérebro tem uma pastinha que nem no seu computador e você tira ali, mas não é assim. Então, tem a parte visual, tem a parte emotiva. A parte emotiva é o que é mais forte na hora de fixar uma memória. Então, por isso que muitas estratégias de memorização vêm com a parte afetiva, né? Até quando você lembra da parente, filho, namorado, quem quer que seja, quando vem a emoção, sua memória fixa muito bem. Então, essa é uma das estratégias. Mas o principal é você utilizar o seu cérebro como um todo. A atividade física, por incrível que pareça, as pessoas não acreditam, porque às vezes gosta de dividir o cérebro e o corpo, né? Mas a parte física, fazer atividade física, estimula a memória, melhora a memória, né? Nosso corpo, ele precisa ter uma série de memórias e habilidades que a gente utiliza, né? Segunda coisa, a alimentação, é uma alimentação balanceada, com vitaminas, carnes, tudo isso, né? E além disso, estimular o cérebro de formas mais diversas possíveis. Então, como você está fazendo aqui, né? Você tem o TP, aí teve isso, está fazendo... é uma ginástica. Então, essa ginástica, que no meu caso é visível, as pessoas estão vendo, mas no caso das minhas amigas, às vezes elas também fazem essa ginástica e as pessoas não valorizam, né, minha amiga? Você que é dona de casa tem que lembrar do remédio de um filho, do horário do outro, de buscar ali, de fazer a comida assado, de receber não sei o quê. É muita coisa também para você memorizar, eu entendo. Essa ginástica do dia a dia, ela é benéfica ou pode ser que seja como um computador? Ficou cheio demais e não cabe mais memória nenhuma. Isso. Uma coisa aí, você deu o exemplo da dona de casa, que é muito problemático, é porque assim, nosso cérebro é que nem músculo, ele precisa de descanso. Então as mães, né, nossa sociedade é machista, acontece muito isso, ela tem muito mais tarefa. Então às vezes ela tem a tarefa do trabalho, depois vai em casa e tem outra tarefa. Então o lado lúdico é muito importante. Por isso, assistir seu programa, fazer um crochê, fazer essas coisas, isso ajuda muito. Seu cérebro não é uma máquina sem fim, né? Você tem que dar esse descanso para ele. E, além disso, né, a gente percebe muito, seu público também tem muita de terceira idade, a aposentadoria é problemática. Todo mundo sonha em se aposentar, mas é impressionante o número de pessoas que, quando se aposentam, notam o declínio da memória. E não é por causa da idade, é porque para de usar o cérebro. Porque a gente reclama do trabalho, né? Reclama do colega, aí tem fofoca, tem isso. Tudo isso é estímulo para o nosso cérebro, né? A gente está pensando, a gente está raciocinando, está criando estratégia. Aí fulano quer puxar seu tapete, né? E tem muito isso, né? Então podem continuar com a fofoca, viu, gente? Tá tudo bem, a gente vai melhorando a nossa cabeça. Tem até uns teóricos que é engraçado, que eles falam que é um dos melhores exercícios, né? Porque nada mais é do que uma previsão, né? Por que aconteceu isso? Será que fulano falou, né? É mesmo? Fofoca é um bom exercício para a memória? É impressionante. Opa! Alguns brincam que o ser humano diferenciou os outros animais por isso. Porque não é a fofoca em si, né? Você tem informação, né? Então, o trabalho, ele tem muito disso, né? Você tem um monte de informação, pessoas diferentes, né? Então, não é nem 8, nem 80. Ou seja, a gente encontrar o equilíbrio no armazenamento dessas informações. Perfeito. Né? Porque a gente está num momento, talvez você que esteja em casa entenda o que eu vou falar, que as pessoas são o tempo inteiro desafiadas a mais. A gente entra nas redes sociais e parece que a gente tem que tudo. Tem que estudar, tem que fazer curso, tem que fazer algo bonito em casa, tem que fazer um arranjo de flor, tem que sair com os amigos, tem que... E não tem, porque na verdade a gente não tem nem tempo nem dinheiro para tudo isso. Mas a gente também não deve ter cabeça para tanta coisa, né? Isso, tem um mito que fala do ser humano multitarefa, né? Mulher gosta de se orgulhar disso, né? Eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, mas tem que ter cuidado, porque tem um limite disso. E o ócio, nossa sociedade colocou, às vezes acontece, deve acontecer com você, comigo também. Quando você está sem fazer nada, você fica mal, né? Você fica, gente, será que eu atualmente mais, porque eu gosto de consumir conteúdo na internet, eu tô falando essa coisa da internet que tem, porque eu mesma fico pensando, meu Deus do céu, às vezes eu vejo umas pessoas falando que
nada de ver série, nada de jogar, nada de descansar no sofá. Vai ler um livro, vai estudar. E eu falo, meu Deus do céu, eu não dou conta. Eu, de vez em quando, preciso parar, sim, assistir um filme, ver uma série, jogar um buraquinho com os meus pais, sabe? Mesmo que a distância, que é uma delícia. Depois eu dou a dica pra você. Porque isso me relaxa. Isso. O mais importante é que você falou, você tem que diversificar. Então, a internet, ela cumpre o papel dela, a leitura cumpre o papel dela, uma conversa com o filho ou com o pai à distância cumpre o papel também. Então, eu costumo dizer o seguinte aos pacientes, no fundo, a gente quer encontrar uma fórmula mágica, mas a gente sabe que nos faz bem, né? Então, assim, a própria atividade religiosa, que hoje em dia já tem trabalhos mostrando, né? Que aí vai desde a meditação ou a oração, né? Depende, às vezes, da religião, da crença da pessoa, que é aquele momento que você está com você. Isso tem um papel essencial no nosso cérebro. Para a gente melhorar, então, para quem já está sentindo como eu, um déficit cognitivo, uma falha de memória, é necessário desacelerar na maioria das vezes? Pode ser. Quando alguém chega falando que nem você, eu fiz que déficit de memória que nada, mulher de alta produtividade, trabalhando, ouvindo TP. A gente que vem convidado fica perdido, né? Porque é tanta informação que vocês pegam ao mesmo tempo. Obviamente, quando a gente se compara com a gente, às vezes de um ano atrás, a gente nota isso, né? Mas o mais importante é isso. Você notou alguma coisa, você tem que criar estratégias novas. O ser humano é um ser biológico, então naturalmente a gente tem um pico da nossa memória aos 30, 40 anos de idade, de produtividade. O tempo vai passando, a gente perde um pouquinho da capacidade de reter novas informações, não de forma tão intensa, mas melhora muito a capacidade de resolver problemas. Se você for comparar a Cláudia de agora com a do passado, Sim. Talvez mais quente, né? Quando tinha um problema, então você ganha uma coisa, você perde uma, mas você ganha outra. É verdade, tudo é perda e ganho na vida, né? Como é bom a gente também entender isso e valorizar os nossos ganhos. Bom, vamos voltar então para o nosso assunto de memória. A gente fica realmente querendo uma fórmula mágica. Existe, além das vitaminas que você falou, algum remédio que a gente possa usar para melhorar a memória? Porque o apelo comercial existe. Isso. O que acontece? Existem sim medicações, mas para doenças específicas. Vou te dar um exemplo. Como é que a gente memoriza uma coisa? A primeira coisa é ter atenção. Então, às vezes, a gente tem tanta coisa fazendo ao mesmo tempo e a gente faz a tarefa, mas não está atento a ela. Então, pessoas que têm déficit de atenção, existe um remédio, a Ritalina e outros remédios de outros farmacêuticos que ajudam na concentração. De forma errada, em especial concurseiros, eles viralizaram de que pode usar isso para pessoa sadia. Não tem trabalho mostrando que vai ajudar a sua memória. Então, hoje, não existe um remédio que diga que vai potencializar. Bom, ainda mais esse exemplo que você deu, um remédio tarja preta e que tem, então, além de contraindicação, um monte de efeito colateral, né? Muita gente. E o principal, não tem trabalho para pessoa sem problema de déficit de atenção. Então, as pessoas utilizam e você entrar em qualquer fórum, qualquer comunidade, eu tenho um paciente que às vezes pede, fala assim, eu não tenho trabalho com pessoas que não têm problema de memória, né? E normalmente o ser humano, ele quer melhorar alguma coisa no cérebro, né? E tem a questão bioética que não permite muitas dessas pesquisas. Não sei se um dia vai ser permitida, né? Mas tudo na medicina a gente trabalha para pessoas com doença. Então, a gente usa... Por que não é permitido uma pesquisa nesse sentido? No sentido de otimizar a memória de alguém que não tem doença. As doenças que são degenerativas, como Alzheimer, tudo isso, né? A grande questão dela é que o se tentou, célula-tronco, muita coisa se tentou, não evoluiu, porque o cérebro está degenerando. Hoje já tem alguns remédios autorizados para a pessoa na fase inicial. Nos Estados Unidos já foi autorizado, no Brasil ainda não chegou, para você começar a tentar reduzir essa degeneração. Mas são coisas engateando, né? Para tanta gente, como você viu, né? 1,2 milhão de pessoas, ainda é pouco trabalho, pouca evidência de drogas que mudam o curso da doença. O Alzheimer é uma doença relativamente nova ainda para o meio médico? O que aconteceu com o Alzheimer, ele sempre existiu, a gente usava caducou, né? Tinha esses termos comuns, mas pouca gente vivia tanto tempo. O que está acontecendo hoje é a inversão da pirâmide. Normalmente o Alzheimer, a partir dos 80 anos que começa a se manifestar, o mais comum, né? Tem um precoce, mas é mais raro. E aí hoje já estão tendo milhões de pessoas. Então, se você olha até a sociedade aqui de São Paulo, já está tendo prédio construído para a terceira idade. Eles estão começando a modificar até a arquitetura da cidade para essa população. E aí a doença de Alzheimer está tendo um pico muito grande, Estados Unidos e Europa também. Legal. Que, aliás, minha gente, para quem pode, eu sei que existe um preconceito enorme, né? Que a gente fala assim, não vou morar num prédio de idoso, não vou para um asilo, que, na verdade, esses edifícios que estão sendo construídos, até mesmo essas casas que são chamadas casas de repouso mais modernas, enfim,
oferece uma qualidade de vida bem interessante, tá? Não quero falar nada pra você, assim, nesse sentido, pra você não ficar chateada comigo, que eu sei que ainda existe preconceito, mas começa a pesquisar, porque tem atividades, tem gente que, como você, gosta de fazer as mesmas atividades, sai pra passear, sai pra fazer uma viagem, dança, atividade física. Então, realmente, às vezes, representa uma boa qualidade de vida. Só pra deixar aí essa... né? Agora, é caro, não é barato. Aliás, como a gente está envelhecendo e vai viver muito mais, é bom a gente também pensar nessa parte financeira. A gente não pode ser negligente em relação à nossa aposentadoria, né? É uma revolução. Para você ter ideia, eu brinco com os pacientes, falo assim, eu perco mais tempo no consultório, quase separando briga de família por isso. Tem um paciente que eu operei, está com tumor e mora sozinho. Ele não quer morar de jeito nenhum com os filhos. Pois é. Ele tem a autonomia dele, a liberdade, e é difícil, né, você manejar, porque é um mundo novo, né? Ele está, lógico, está vivendo, né? Ele não quer a intimidade dele. É difícil. E é com 90 anos, 92, né? São pessoas super ativas, né? Não é nada fácil envelhecer, né? Mas a gente ama a vida, vamos continuar. Tem pergunta, se você ainda não mandou a sua, no 119 50 45 18 40, dá tempo de você mandar, tá bom? Mas já vamos para a primeira delas e presta atenção, porque a dúvida de um é muito parecida com a do outro, a gente sempre vai aprendendo. E é tão bom aprender, né? Enquanto a gente está vivo, bora aprender. Não é verdade, doutor? Vamos lá, gente, libera aqui para mim, por favor, no telão. Gisele de Suzano, costuma esquecer a chave, celular e outras coisas com frequência. Quando o esquecimento se torna preocupante? Perfeito. Eu tenho uma brincadeirinha que eu falo. Quando os familiares e as pessoas que estão ao seu redor começam a notar. Então, normalmente, esses tipos de queixa, né? Esqueci coisa do forno, são pessoas multitarefas, estão fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E o que parece uma coisa importante, a chave, fica pouco frente a arrumar as coisas do menino, fazer isso e aquilo e tal. Então, normalmente, se isso estiver incomodando ela, vale a pena ela conversar com o clínico. Como eu falei, tem alteração de vitamina, coisas que às vezes dá de forma leve, mas normalmente é ver a parte da ansiedade dela, como é que tá, e as tarefas. Burnout dá muita queixa de memória. Vamos prestar atenção naquilo que a gente faz, né? Eu tô que nem você, viu, Gisele? Mas eu tô esquecendo coisas piores. Mas vamos começar a prestar atenção naquilo que a gente faz. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Deixa eu ver de quem é, de onde que vem. É bom que a turma toda participa de todos os lugares desse Brasil. Eu fico super grata. A Lindalva é de São Bernardo do Campo. Ela diz, tenho familiares com problema de Alzheimer. Devo me preocupar? Perfeito, excelente pergunta. A doença de Alzheimer, de um modo geral, ela é esporádica. Então, não é porque um pai ou uma mãe teve que você vai ter, né? Existem formas familiares que são precoces. Com 60 anos, teve até um filme que ficou muito famoso, né? De uma moça jovem, 60 anos. Ah, sim, é Pra Sempre Alice. Pra Sempre Alice, né? Mas são coisas raríssimas. O mais comum é esporádico. Existem alguns estudos genéticos que estão avançando, mas assim, é coisa muito preliminar. Então, hoje em dia, a gente diz, se você tem história familiar, siga a sua vida, alimentação balanceada, faz atividade. Tempo de estudo é incrível, mas é uma redução do risco de manifestação de Alzheimer. Então, você estudar, você está sempre intelectualmente Mas não muito, ativo. né, doutor? É bom. Minha mãe brincava que estudar demais deixa doido, né? Minha mãe tinha essa... É bom, é bom. A atividade intelectual, que nem a física, você tem um limite, né? O que você não pode passar desse limite, né? O pessoal mais antigo, minha mãe mesmo brincava, como fazer medicina, neurocirurgia, ela via virando noite, ela, calma, não pode isso não, tem a questão de exagerar. Mas ao exagerar, a questão da saúde mental, né? Mas a questão intelectual, literatura, livro, como você falou, filme, né? A própria esse papel da internet, né? Que as pessoas têm informação, isso ajuda muito o cérebro. Essa conversa aqui já conta como um estudo? Com certeza. Um bate-papo, né? É o tempo inteiro, a gente tem que... Eu tô aprendendo, né? É uma aula. Você percebeu que a pandemia, as pessoas pioraram muito a memória também por isso? Interagindo menos, né? Então, isso fez as pessoas ficarem mais retraídas. O contato social é muito relevante. Com certeza. Vamos lá, próxima pergunta, então. Lindalva já foi. Valéria de Votorantim, São Paulo. Minha mãe tem 74 anos, faz atividades físicas, canta no coral e ainda costura para algumas clientes. Todas essas atividades previnem falhas de memória? Excelente. A história clássica dessa idade é os filhos já criados, aí tem um neto ali para brincar e o idoso às vezes ele fica meio sozinho, né? Porque as pessoas estão trabalhando, estão fazendo. Essas atividades são as que eu recomendo, né? Atividades às vezes de igreja, de coral, grupos de idosos. A hidroginástica ajuda muito, eu recomendo muitos pacientes fazerem, porque eles interagem, eles têm um problema próprio da idade deles, né? E às vezes eles ficam meio sozinhos, cada um na sua casa, né? E além disso, hoje está tendo muita universidade até de terceira idade, né? Então isso é um estímulo muito bom para o cérebro. Agora é bom a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Ou não? É o mais importante. O que acontece, aquilo que a gente brincou da fórmula mágica, né? E você falou que não gostou da palavra cruzada, não significa nada. Você não gosta, você procura outra coisa. Não era palavra cruzada não, gente, era um joguinho de passarinho que voava de um aviãozinho que tinha...
Não. Eu também não gosto de game, não, mas game, por exemplo, jogos, eles ajudam muito. Ah, mas eu gosto do jogo de buraco no celular, é uma delícia. É isso mesmo. Isso é bom. Tem que dar prazer, né? Porque é que nem atividade física. Eu falo, hidroginástica. Às vezes a mulher não gosta, tem que trocar de roupa, botar o cabelo, então não faça. Eu gosto do Pilates, ótimo, faço Vamos Pilates. fazer aquilo que a gente gosta, mas tem que fazer. Atividade física, eu falo pra você que tá em casa já há muitos anos. Não tem negociação. É igualzinho escovar dente e tomar banho. Não dá pra negociar isso, né, gente? A gente foi feito pra se mexer. Com não certeza, pode ficar parado. com certeza. Próxima pergunta, vamos lá pra tela. Valéria, espero que você tenha gostado da sua resposta. Sua mãe tá num bom caminho. Tatiane de Manaus, um beijo pra toda a turma de Manaus. A perda de memória está associada com a ansiedade? O doutor falou que sim, né? Excelente. O que acontece? Só para as pessoas entenderem, o estresse e a ansiedade é uma coisa que é normal de nossa vida. A gente, ser humano, está pensando. Eu e você estamos pensando, o que é que eu vou fazer amanhã, qual vai ser o programa, como é que eu vou me vestir e tal. Não tem jeito, a gente tem isso. O grande problema é quando isso fica de forma crônica. Ou as pessoas que não têm válvula de escape, não relaxam. E aí, o que acontece? A ansiedade e o estresse é feito para você resolver um problema urgente. E isso, de forma crônica, atrapalha a consolidação da memória. O sono é uma das coisas que mais ajudam você a consolidar a memória. Então, quem está dormindo mal, queixa de memória também. Quem está ansioso, piora a memória. Eu costumo brincar até com o paciente, você não sabe se é causa ou consequência. Está ansioso porque não está dormindo ou não está dormindo e por isso está ficando ansioso. Foi bom você tocar nesse assunto de sono, porque eu tenho muitas telespectadoras que, na ansiedade de dormir bem, começaram com remedinho para dormir. Esse remédio, ele também é culpado pela falta de memória? Pode ser também. O que acontece? A maioria dos remédios que são dados são ansiolíticos e a gente usa, eu prescrevo todo dia. Então eu falo, nenhum remédio você não pode ter preconceito. Mas o brasileiro é muito prático. Tudo que funciona bem, ele tem um risco de criar dependência. Esses remédios são tarja preta por isso. Tem nada melhor, você bota o comprimido, deita e dorme. É fantástico. Mas esse é um sono de qualidade, doutor, ou não? É diferente. Ele não fica um sono tão profundo, tem algumas diferenças, mas dá uma sensação, para quem tem insônia, muito boa. Só que você tem que fazer com a orientação médica, porque é multifatorial. Se o seu problema for ansiedade, o remédio não vai resolver seu problema de ansiedade. Às vezes você precisa de um psicólogo. Não estou fazendo atividade física. Tem que fazer atividade física, melhora. Muitas dessas substâncias nosso corpo mesmo libera. Então as pessoas perguntam isso, e provavelmente você perguntou por isso, que serão alguns trabalhos relacionando a questão de demência e Alzheimer com o uso dessas medicações. Então não é que quem toma esse remédio vai ter demência, né? Mas se fazer de forma inadequada pode sim prejudicar a memória de forma bem clara. Antidepressivo prejudica a memória? Não prejudica. Esse é outro preconceito que as pessoas têm, achando que antidepressivo e alguns ansiolíticos vão criar dependência. Tanto que a maioria nem é tarja preta, né? Então é possível você tomar o remédio sem ter dependência. Então, e é tão importante também a gente levantar essa bandeira. Eu faço isso desde que eu comecei o Vida Melhor, sabe? Porque eu já vi tanta telespectadora em situação até de risco de vida por conta de uma depressão não tratada, porque fica achando que não vou no psiquiatra porque eu não sou doida. E, na verdade, gente, psiquiatra é um médico, né? Do mesmo jeito que tem um que cuida do joelho, tem um que cuida do coração, ele cuida do nosso cérebro. Então, a gente precisa, sim, vencer esse preconceito e fazer uso daquilo que é necessário, tá certo? Doutor, muito obrigada. Eu gosto tanto de te receber. Aprendo bastante aqui contigo, viu? Volta sempre. Obrigado. Tá? Doutor Júlio Pereira, ele tá no 11 4200 2300, se você quiser ligar para marcar um bate-papo, né, para ter uma consulta. Se você preferir, pode ser pelo Neurocirurgia BR, inclusive tem um canal no YouTube, Neurocirurgia BR, com muitas informações. Salva aí o WhatsApp dele, já também pode marcar para bater um papo lá com a secretária, 119 9503 8838, 119 9503 8838. Muito obrigada, uma ótima tarde para você. Obrigado. E até a próxima, viu?